É na criação de uma obra artística que a beleza do imaginário ganha forma. Cada artista tem o seu jeito particular de desenvolver suas ideias, e isso não vem por um acaso. A obra precisa que o autor atue, juntando ideias e materializando essas ideias com muito esforço e uma série de emoções. Olá pessoal, sou Jeriel, artista plástico amapaense, 25 anos de carreira, sou desenhista, pintor, ilustrador, gravurista e muralista. Estou com vocês aqui para falar um pouco da oficina Cotidiano em Cores, Nossa História Amapaense. Essa oficina eu vou estar trabalhando com vocês um pouco do processo criativo, na qual ela tem umas etapas dentro desse processo. Quais são essas etapas? É a preparação, a incubação, a iluminação e a verificação. Essas etapas, elas são muito importantes para dentro de um processo de criação de um artista, seja ele um pintor, um escultor, um gravurista, seja ele um músico, um contador de história. Todos os artistas necessitam desse processo de criação. Vou estar falando melhor sobre eles e, evidentemente, falando e mostrando para vocês como é que se faz como é que se dá essa etapa de processo criativo dentro da Pop Art Tucuju. Vou mostrar para vocês na prática um pouco desse envolvimento, desse estilo para dentro dessa nossa história, contando um pouco da nossa história.
primeira etapa da preparação é o seguinte, pessoal. Ela inclui a pesquisa, ela inclui todo o conhecimento que você tem. Você vai formar um repertório de tudo que você teve de conhecimento, de pesquisa, de conversas com pessoas, da sua vida toda, eu posso dizer assim. Porque quando eu preparo um trabalho, eu sempre faço aquela pesquisa anterior, pesquiso o que eu vou precisar para preparar esse trabalho, fotografar, se eu vou precisar fotografar, se eu vou precisar comprar alguma imagem, pedir. Eu tenho que encontrar as múltiplas formas na qual eu vou precisar elaborar, criar esse projeto. Então, quando eu faço essa pesquisa, eu já estou sabendo que eu preciso fotografar, que eu preciso comprar o material. Essa pesquisa requer saber materiais que eu vou usar, onde que eu vou pesquisar, quais são os lugares possíveis que eu posso encontrar o que eu preciso para preparar esse trabalho. Por exemplo, essa obra, ela retrata a vida do ribeirinho, que serve para dentro do formar o nosso repertório, né? Essa iniciação. Então, aí eu fiz a pesquisa, encontrei muitas coisas, já tinha conversado, já sabia sobre. Na minha carreira, assim, eu tive muito exemplo que a minha mãe contava e tudo, então isso tudo ativou essa questão da pesquisa. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a incubação. É o seguinte, quando nós, como artista, fazemos aquela primeira etapa de preparação, de pesquisa, a incubação ela exige da gente, pede da gente um descanso. A gente pode dizer um descanso. É quando a gente vai dar aquela pausa de tudo que a gente coletou de informações, de pesquisa, de conversa, a tua vida toda pesquisando. Então esse é o momento que tu vai relaxar, eu digo assim, vai descansar a tua mente, que vai pegar todas essas informações, aí ela vai fazer o seguinte, vai criar, você vai começar a criar a sua obra. Ela precisa desse momento que você dê essa pausa, porque você já coletou todas as informações, você não pode acarretar muita informação para dentro da sua mente e deixar com que ela se torne difícil na hora de criar. E essa situação acontece muito, é muito corriqueira, dá aquele bloqueio. Por quê? É porque você não passou por essa etapa você já passou direto do preparação, já queria logo criar. Não, dá uma pausa, descansa, que é para poder fluir melhor a sua criação. A iluminação é um ponto muito chave dentro desse processo criativo. A iluminação nada mais é do que um insight, bem conhecido inclusive. O insight é a ideia, ou seja, você já teve a preparação, já teve a incubação, aí você vai pegar esses dois momentos, quando a ideia vai surgir, vai surgir, vai dar forma para aquilo que você pensou. Então esse momento ele é muito importante. A ideia, quando o artista ele brilha, onde ele tem a sua vez agora de desfrutar ou mostrar de toda a alma, de todo o coração para o mundo a sua arte. É tempo que ele brilha, inclusive. A gente até pode fazer uma comparação, que a iluminação é quando todas as ideias vão brilhar no teu trabalho. Essa é a última etapa desse processo criativo, na qual se chama verificação. A verificação nada mais é do que o momento em que a sua obra vai estar gerada e é quando você vai ter a certeza se ela tem ou não uma fundamentação, se ela tem ou não uma aceitação, inclusive por você. É quando o artista admira a sua obra, se encanta com a sua obra, tem toda aquela magia entre o artista e a obra. E, evidentemente, o espectador ele vai sentir essa magia, vai sentir esse calor, sentir essa paixão que você tem pela arte. E esse momento, mais do que nunca, tem que ser muito bem aproveitado.
é quando você vai verificar se realmente as coisas batem com a fundamentação na qual você foi pesquisar, que você teve as ideias. Então, tudo isso é muito importante. O processo criativo nada mais é do que esse momento, que junta todo esse repertório na qual preparação, ideia, iluminação, verificação, incubação, enfim, todo esse momento, só que agrega mais outros valores, que é inclusive o dom do artista, o talento. É quando a gente vê que o processo criativo ele exige do artista de ser criativo, de ser audacioso nas questões de trazer algo novo. Porque um artista muitas vezes é inquieto naquilo que ele faz. Um método é como se fosse... o processo criativo é um método científico junto com as tuas ideias, junto com a tua criatividade, com o teu talento. Então, pessoal, eu estou diante da tela em branco. Essa tela passou pelo processo de preparação que está dentro do processo criativo. E o processo criativo, entre as etapas da preparação, requer pesquisa e requer também até coleta dos materiais que você vai precisar para construir o seu enredo, para construir a sua história ou construir sua obra. Então, diante dessa tela em branco, eu vou estar produzindo algo voltado para dentro da região, dentro da nossa história, do nosso cotidiano, que eu posso envolver um pouco da história da nossa cidade, dos monumentos, por exemplo, que é o caso dessa obra que vai nascer aqui. Posso também falar e pintar e reproduzir ou produzir alguma coisa referente aos ribeirinhos, na qual também já fiz pesquisa. Então, para que nasça uma obra de arte, eu precisei fazer todas essas etapas. Pesquisei, tive um momento meu na qual eu tive que descansar para pensar realmente se era aquilo que eu queria. Para realmente as ideias fluírem, é necessário passar por essas etapas na qual eu já falei para vocês. Então eu vou estar dando início ao desenho para demonstrar para vocês de que esse desenho aqui ele vai gerar depois uma obra de arte pintada, ou uma tela pintada, que vai estar representando um pouco da nossa história. Aí no final de tudo a gente vai ver o resultado nessa obra ou em outra obra que expressa a história do Amapá, que expressa o cotidiano amapaense, seja do ribeirinho, seja das coisas da nossa cultura ou nossos monumentos, coisas que importam para dentro da nossa cidade e que representam nossas raízes. Então, pessoal, essa é a hora bem importante, tanto importante quanto as outras. É o momento do desenho, é a hora que você tem a oportunidade de colocar os seus códigos, na qual aquilo que você vai expressar para as pessoas, o espectador que vai ver sua obra. É a oportunidade de você se debruçar diante da obra e pensar no que você vai colocar a respeito da sua identidade. Isso é muito importante, o desenho. O desenho ele expressa já um pouco da identidade. Aí virão as etapas da pintura, na qual é a identidade da pessoa, é a identidade do artista. No caso aqui eu estou especificando a pintura.
o artista é isso, ele vive esse mundo. Ele vai contar as histórias para o espectador. E é essa a expectativa que o espectador tem que ter da obra. De que ela vai passar uma leitura, ela vai passar uma informação, uma história. Ela vai narrar algo que aconteceu no passado ou acontece no presente. E é a oportunidade que o artista tem de mostrar de todo o coração o seu amor pela arte. A sua vida está aqui, porque eu digo assim, que a arte ela tem disso. Nós consideramos, por exemplo, eu considero que eu tenho 25 anos de carreira, só que o fato de eu ter 25 anos de carreira não bate com que eu sou artista há 43 anos, que é a minha idade. Então o artista ele vive uma vida toda para representar algo que ele já viveu já desde a sua infância, desde o seu nascimento. Então ele já traz no seu DNA uma vida de arte. O artista ele vive assim. Aí, lógico, ele vai precisar das etapas de se preparar, de ter o seu descanso, pensar sobre o que ele vai produzir. Isso é extremamente importante para que ele tenha eficácia no que ele faz. Então, uma obra de arte ela tem esse poder das pessoas se conectar. Por esse motivo, que o artista ele vai viver uma história ali dentro, ele vai viver aquele momento, ele vai contar uma história na qual as pessoas vão se encantar com isso. E é comum as pessoas se encantarem por obras de arte. Ela é a força de uma cultura. Então o artista tem que se fazer presente na obra e no lugar. Então o cotidiano amapaense é isso. Viver a nossa história está aqui. O mar abaixo, a vida ribeirinha, os nossos monumentos. Então tudo isso que demonstro aqui é um pouco do que temos de riqueza em nossa cultura. Agora é colocar para frente, é colocar as coisas para funcionarem, as ideias para funcionarem. Então se depare com as situações que você vai viver agora a partir de hoje. Sobre a criatividade. Você não basta tão somente criar, e sim pensar o que você vai criar, analisar, pesquisar. Todo esse enredo que você vai contar, você precisa se preparar psicologicamente, fisicamente e, por que não dizer, materialmente falando das coisas que você vai precisar. Você vai precisar dar forma para a sua ideia. Então está aqui a obra finalizada, assinada, que é importante você assinar, que a assinatura é o teu registro, é a tua marca.